aqui em Brasília mais uma vez. E meu caso ele já é intitulado como caso de decepção, né? Esse é o título do tema. Podia ser chamado também de caso recorrente, porque não na minha rotina, mas acredito que nos cirurgiões, anestesistas, intensivistas é uma coisa bastante recorrente aqui no Brasil. Então vamos lá. É um homem de meia idade que sofre de doença de Crohn cronicamente. Para fazer tratamento, ele já passou por diversas cirurgias e vai passar por mais uma não emergencial. Isso é importante. Para ressecção proctológica e colostomia. Antes da cirurgia, ele se encontra 2 vezes com o cirurgião e a equipe para discutir os riscos cirúrgicos e a possibilidade de sangramento de grande monta, explicitado pelo cirurgião e a equipe. No pré-operatório, a hemoglobina dele é de 10,2, normal, e 24 horas após a cirurgia, a hemoglobina cai para 5,1, 24 horas depois. Então, prontamente, o médico já tinha conversado com ele, recomenda uma transfusão de hemoglobina. Aí, o paciente recusa, dizendo que ele é testemunha de Jeová. A gente sabe que testemunha de Jeová tipicamente recusa a transfusão de sangue, baseada numa interpretação que eles têm da Bíblia, de um parágrafo, né? Não é nem um capítulo, é um parágrafo, que eles devem se abster de sangue, né? Atos 15,9. O versículo, né? Exatamente. Então, até a recusa do paciente, até esse momento, todo o acompanhamento do médico, nem a equipe, nem o cirurgião, nem o anestesista sabia que ele era testemunha de Jeová. Então, criou-se aí o primeiro impasse. Baseado nisso, nessa surpresa, nessa revelação, a equipe requisitou a equipe de bioética do hospital para uma consulta, para descobrir como proceder daqui para frente. A equipe de bioética reviu o prontuário do paciente e encontrou que na admissão hospitalar ele tinha notificado como religião testemunha de Jeová, certo? O funcionário que registrou ele, registrou como religião testemunha de Jeová. A equipe de bioética, então, entrevistou ele e a mulher em conjunto, não ele sozinho, ele e a mulher em conjunto, e chegaram a receber do paciente uma cópia da diretiva avançada dele, né? Antecipada, na verdade, no caso, dizendo que, em qualquer forma, o documento estratificava de que, em qualquer circunstância, ele recusaria transfusão sanguínea, certo? Mas o paciente não deu para a equipe cirúrgica no pré-operatório para que eles tivessem consentimento, certo? E aqui está o impasse. É a pergunta final, né? O paciente tem responsabilidade de fornecer esse tipo de informação acerca das suas crenças religiosas, que possam ser relevantes para o seu tratamento, para toda a equipe, para todo o staff hospitalar, tá? E se fazer necessário que isso seja entendido, ou que ele fez com a diretiva era suficiente e a culpa não é dele. Então, para que a gente chegue nessa conclusão, e chegue a algum impasse, chegue a alguma conclusão aqui, a gente tem que ter alguma noção de que a gente está falando. Então, vou passar brevemente sobre o que é essa religião, conceitos bioéticos que interferem com os conflitos dela, o que diz a lei e também o nosso código deontológico, e aplicações práticas para que a gente possa discutir. Então, vai ficar um pouquinho diferente do Alessandro. Eu coloquei algumas coisas que já foram feitas aqui no Brasil, aí eu mostro para vocês antes, a gente discute e vê se foi isso que realmente foi feito, certo? No meio do trabalho aí. Então, o Testemunho de Jeová surgiu na Pensilvânia, uma religião, por caso americano, então mais recorrente ainda deve ser lá, né? Visto que já tem mais de 250 países, quase 10 milhões de pessoas, mas lá mais ainda. Então, parte de algumas considerações diferentes do Evangelho, visto desse precursor, né, T.S. Russell, aí, que era um estudioso da Bíblia, e depois virou um pastor, e escreveu, depois de décadas estudando, o que eles acham que é a base da sua doutrina, além da Bíblia, que é esse estudo das Escrituras. Que a partir da Bíblia, ele fez um livro, e nesse livro ele se segue, certo? Tirando as coisas que são normais das religiões, né, o que entra em conflito somente com a saúde? Então, o que mais entra em conflito, a gente viu Atos, né, 15, 28, 29, Galatas 5, 19 e 21, que eles evitam práticas que desagradam a Deus, na consciência deles, incluindo o mau uso do sangue por meio de transfusões. E aqui entra o dilema, na concepção deles, desse versículo, né? Esse versículo.
E aí entra em conflito com a bioética. Né? Por quê? Ela partiu, são avanços, né, inclusive religiosos, que se entrelaçam com a vida, com avanços tecnológicos, para que provida a ética para todos os pacientes e seres vivos, incluindo vivos e natureza. Isso, como muitos dos temas já foram discutidos e vão ser discutidos por cada um de vocês aqui, engloba todas essas coisas, mas também religiosidade, porque também mexe com vida. Né? E principalmente aquelas religiões que se entrelaçam nos aspectos, princípios e direitos da bioética e legais. Né? Então, passando rapidamente por esses aspectos, princípios e direitos, e por que eles são importantes, por exemplo, na contramão, né, da liberdade de algumas religiões, nesse caso, a Testemunha de Jeová. Vamos começar primeiro pelos aspectos de bioética. Então, bioética da vida, a primeira coisa, né? Então, se refere ao comportamento e às ideias de cada pessoa, ao uso das descobertas biomédicas e à evolução da tecnologia entrelaçada com o paciente. Depois, isso fez com que tenha necessidade de cada conselho, de cada entidade profissional, fazer um código deontológico, né? No nosso caso, o Código de Ética Médica. Depois, o Código de Ética Médica pautou o código legal naquela área, normas reguladoras para serem seguidas, e tudo isso baseado em conceitos filosóficos, do que é correto, do que não é correto, e do que deve ser inserido ou não no código legal, deontológico, e mudando conforme as evoluções vão chegando para a sociedade. E quais são os princípios da bioética? A Alessandra já falou um pouquinho, mas a gente sabe que é importante a gente refrisar várias vezes, porque o conflito está sempre aí. Né? Então, o princípio da beneficência ao paciente, o princípio da não maleficência ao paciente, ao dar autonomia a quem tem capacidade de exercer para o paciente. E, por último, os princípios de justiça, distribuição legal e econômica. Né? Então, tudo isso entra em conflito. Por quê? Na nossa Constituição Federal de 88, o artigo Petro 5, né, dá o direito à vida. Né? Então, ele até risquei, então, é inviolável o direito à vida. Então, essa é a primeira parte. Chegamos ao código legal agora. Né? A parte, acho que os advogados aí podem ajudar mais a gente. Então, a parte legal. Então, na mesma Constituição, ainda de 88, o artigo 196 fala também na criação do SUS, saúde como direito universal e dever do Estado para todos. Né? Mas, na mesma Constituição, fala-se, no artigo também 5, que é inviolável a liberdade de consciência e crença, tanto para exercício e pensamento religioso, o que engloba, sim, Testemunho de Jeová, enquanto consciente dos seus deveres legais, fazer o que bem entender, certo? Está aqui o contraste. Para piorar a celeuma, foi incorporado ao SUS da Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, em 2006, que além de fazer outras considerações necessárias para o âmbito do SUS, estratificou mais uma vez que o paciente tem o direito de, quando informado, se recusar ou pedir uma segunda opinião, em caso de tratamentos, mesmo quando sejam necessários, certo? Então, conflito estabelecido. Né? Conflito estabelecido, um vai para um lado, outro vai para o outro, certo? E chegamos aqui ao caso do nosso paciente. Então, a transfusão de sangue em paciente Testemunho de Jeová. Como é que a gente tende a encaminhar esses projetos, esses processos hoje na prática médica? Então, caso não haja alternativas às transfusões, que são sempre tentadas antes, existem várias, se tiver tempo a gente vai poder falar disso, instaura-se um conflito, que a gente mostrou ali, entre o fundamental direito à vida e o fundamental direito à religiosidade, certo? Que levará o profissional, na grande maioria das vezes, a decidir pela prevalência da dignidade humana. Essa é a nossa consciência como médico, é o nosso código de ética médica. Mas, quando a transfusão é imprescindível e inexiste decisão consensual entre as partes, médico e paciente, a instituição normalmente pede autorização judicial para proceder à transfusão. Principalmente, quer dizer, além do ordenamento jurídico, a tomada de decisão é legitimada pelos princípios bioéticos que a gente descreveu, inscrito no Código de Ética do Profissional Médico e legais, de modo que a intervenção não configura delito de constrangimento ilegal, certo? Isso em casos de risco à vida, certo? Está um pouco implícito ao nosso caso. Por outro lado, quando não há iminente risco de vida e o paciente é capaz de manifestar livremente, sem referências externas, a sua vontade de não transfusão, deve-se respeitar a sua autonomia e vontade de crença religiosa, ou seja, a gente não deve transfundir, certo? Então, o que a gente tira disso? Qual é o erro que eu percebi no caso? Havendo ou não risco de vida ou dificuldade de entendimento entre as partes,
é preciso esclarecer os riscos que o médico fez e os benefícios da transfusão que o médico provavelmente fez, mas utilizar o termo de consentimento livre e esclarecido, mesmo que ele tenha deliberadas antecipadas antigamente, principalmente em um procedimento de risco, que é no caso desse paciente, certo? Está implícito no texto, não sei se isso foi descrito, certo? O que diz o nosso Código de Ética Médica, né? Então, ele é incisivo, né? Então, é claro, né, estabelecer os limites da autonomia, é um pouco paternalista, né? Não sei se é mais ou menos assim também em Portugal, mas estabelece o limite da autonomia do paciente, em caso de limite de morte, e inclusive é vedado ao médico deixar de obter consentimento do paciente, que foi o que aparentemente aconteceu no nosso caso, né? E ele explicou, mas não teve o consentimento do paciente deliberado, escrito, assinado, isso é vedado ao médico, e também é vedado desrespeitado o direito do paciente, ou seu representante legal, de seguir o seu caminho, certo? No mesmo sentido da regulação do CFM, se houver iminente perigo de vida, o médico praticará transfusão de sangue, independente do consentimento do paciente e seus representantes. Esse é o Código de Ética Médica, certo? E o que diz o Código Penal agora? Também vai mais ou menos pelo mesmo caminho, um pouquinho mais incisivo ainda, né? Então ele diz que deixar de prestar assistência, quando a gente tem capacidade, a gente como médico, tem uma pena de detenção de até 6 meses. Ou, né? Jogar 6 meses ou multa. Não sei como é que eles levam isso aí. E ao passo, como a gente já falou, da Constituição Federal, que dá liberdade de consciência e crença, inviolável também aos religiosos. Então, esses são os códigos que demandam a isso, né? Então, a interpretação, aí nesse caso, o paciente não emergencial e sem risco à vida iminente. A interpretação constitucional, aqui, né, aliada aos princípios da liberdade e da autonomia, justifica o acatamento da vontade do paciente e a recusa da transfusão, desde que ele seja maior, capaz de exercer isso de livre vontade, sem pressão externa, certo? Então, agora a discussão, né? Casos semelhantes, a gente discrete, vamos ver se vocês querem discutir quanto a isso, como vocês levariam, e depois eu mostro o que foi feito na literatura, na justiça, certo? Casos reais. Tá? Um bebê recém-nascido foi admitido na UTI neonatal do hospital onde você trabalha, após apresentar problemas de coagulação, sangramento, digestivo e anemia. De acordo com os médicos do hospital, a transfusão de sangue é indispensável para salvar a vida do bebê. Ao serem consultados, os pais da criança negam a operação. E uma carta escrita e assinada por eles reconhecem o problema do filho, mas não liberam o procedimento. Os pais são da religião Testemunha de Jeová. Então aqui está a carta da família para a equipe médica. Estou orientada pela equipe médica, São José do Rio Preto, né, São Paulo. Distúrbio da coagulação do paciente, mesmo utilizando as medicações sem melhora, a mãe ou o pai está ciente que o filho corre risco de sangramento atual a qualquer momento com risco de morte. Mesmo assim, sabendo de todos os riscos e gravidade, não autoriza transfusões sanguíneas. O que vocês acham que foi feito, tanto no hospital e legalmente, se alguém quiser falar? Transfundiu, criança não. Tem que chamar o conselho de ética do hospital. Tem que transfundir. Criança tem já até várias decisões que transfunde. Eu acho que tem que chamar o conselho de ética do hospital para Não tem. ver se vai autorizar ou não. Disciplínio, tem a palavra. Tem não. Criança não tem. Vê se está ligado, Wilson. Agora tá. Estou ouvindo. Acho que precisa envolver o Ministério Público, o Conselho Tutelar, mas tem que envolver a Justiça de alguma maneira. Foi exatamente o que aconteceu, não teve consenso. Pelas formas intra-hospitalares, o Conselho de Ética também foi chamado, não conseguiu resolver e foi judicializado. E saiu na internet, então caso de 2015, né? 2018, passado, né? Então, o juiz foi judicializado, o juiz argumentou que deve ser reservada a garantia constitucional do direito à crença e ao culto religioso. No entanto, o direito à vida deve ser tutelado em primeiro lugar pelo Estado, principalmente por uma criança que não responde por ela mesma, fatores externos e tudo mais. O hospital, isso é imagino que já tem outra externa, né? Mas o hospital informou que o procedimento foi realizado, o estado do bebê, que na época tinha 11 dias, deve ter um pouco mais do que um ano, era estável. Então, uma vida foi salva, certo? Outro caso,
No hospital também, você está no hospital, né? Você trabalha, passa de 82 anos de idade, está internado com quadro de insuficiência renal, hemorragia digestiva e problemas arteriais. A equipe médica avalia e recomenda transfusão sanguínea para esse paciente. No entanto, o paciente alega que não pode receber sangue de doadores em função dos seus preceitos religiosos. O paciente segue a religião do Testemunho de Jeová. O que você acha que foi feito neste caso? Você tem a palavra. Respeitar a autonomia do paciente e não ser transfundido, se foi a escolha dele. Você acha que o Conselho de Ética foi chamado, Lisa? Foi, acredito que sim. Judicializaram ou não judicializaram? Conseguiram resolver? Acredito que não seja necessário nesse caso, com 82 anos, judicializar, mas eu não sei como é que foi a... O que vocês acham, gente? Respeitar a autonomia da vontade até o momento que não há perda de consciência, não há hipertensão arterial. No momento que ele perdeu a consciência, que caracteriza a urgência, a emergência, você escreve urgência médica e escreve transfusão. Sempre de autorização. Alguém tem experiência? Vocês já fizeram isso? Sobre por que eu estou falando isso, né? O nosso código de ética médica, ele é muito paternalista. A gente fala aqui, é muito fácil. Vocês já fizeram isso? Eu não vou fazer, acabou, não quero, não vou judicializar, ele está livre das suas vontades. A gente faz isso? Não. A gente não faz isso. A equipe não fez isso. Sim. Tá claro que deveria ser feito isso, tá claro. Mas a equipe não fez. Judicializou, foi para frente, né? E o juiz argumentou que a liberdade do recurso deve ser, como a gente escreveu aqui, deveria ser respeitada e por isso o Estado não devia intervir, né? O magistrado entendeu que diminuir o sofrimento daquele idoso na circunstância dele era manter viva a sua crença no paraíso e afirmou que, mesmo não comungando das convicções religiosas do paciente, os princípios de justiça e a ordem constitucional conduziram a sua decisão. Esse aqui é um pouco mais antigo que 2009. Então, para provar que às vezes o papel é muito bonito, mas e esse aqui? Será que eles têm a facilidade de bater o martelo e falar, não quer? Aí a gente sabe que não é isso, pelo menos não é a minha realidade, a gente não vê isso com essa competência. Olha lá, Tem alguém aqui? certo. Tem alguém? Esses são alguns casos da literatura. Justa? Tem um aspecto do idoso, muito idoso, tem que verificar se ele realmente está lúcido no momento dessa decisão. Porque se ele não estiver lúcido, tiver um processo já avançado ou médio de demência, os filhos que têm autoridade podem não concordar também. Então teria que verificar isso para poder ter total tranquilidade para a decisão. E a gente sabe que tem implicações legais para a gente também depois. Problemas, às vezes não legais, mas problemas familiares, casos de agressões, quem trabalha com isso deve saber, né, aqui no Brasil. Com licença, cara. Eu vou, na verdade, na esquerda do que a professora Jussara falou ali. Esse último caso que você falou do idoso de 82 anos. No final das contas, uma recusa ou o que quer que seja de tratamento não deixa de ser, a grosso modo, um consentimento livre e esclarecido, mesmo que não seja por escrito, né? Então, o que a gente tem que primeiro olhar assim, se o paciente tem competência, se ele está nas suas faculdades mentais, se ele compreendeu o que foi falado, etc. E essa questão do testemunho de Jeová é um negócio extremamente complexo no Brasil, principalmente para quem é cirurgião. Eu sou cirurgião, então eu vou falar por experiência mesmo. Esse negócio, tem cirurgião que até brinca, fala assim, não vou colocar na plaquinha do consultório lá que eu não atendo testemunho de Jeová, porque é mais fácil do que ficar discutindo um problema ético. E realmente é um negócio, parece uma coisa teórica, assim, fácil, a gente está discutindo casos que parece que estão longe da realidade, mas chega lá no pronto atendimento com o paciente com hemorragia digestiva e vai nessa, né? Fala assim, não, então fique tranquilo, não vamos transfundir o senhor, né? Mas tem também o quesito deles lá, né? Eles têm lá as suas razões, enfim, eu não discuto religião, mas para eles é uma coisa cataclísmica se transfundir, né? Mas tem alguns que toleram mais, depende muito, tem algumas correntes lá que eles aceitam algumas coisas, alguns componentes, contanto que seja só fração, isso eu não vou saber exatamente como é que é, porque eu não acompanho a religião. Mas eu sei que tem algumas correntes lá diferentes. Mas juridicamente, é isso que você trouxe ali, isso que a professora Jussara falou. Será que a pessoa está na condição de exercer a autonomia dela? Se ela está, é o que o juiz falou, né? Está no direito dele, né? É maior de idade, é lúcido, orientado, Glasgow 15, está conversando, tem noção da sua realidade. Mas se chegar